de que a gente é pastor, que a gente é autossuficiente, que a gente sabe tudo. Eu não, eu preciso dela. Eu tenho meu marido que é meu pastor, mas ela é minha pastora, o pastor Márcio, são nossos pastores e tem abençoado as nossas vidas. Amém? Vamos lá. Pai querido, nós te louvamos, ó Pai, por tudo que já ouvimos, Senhor, já te adoramos. Agora nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor desça do céu, Deus, uma palavra rema, Senhor, aos nossos corações. Usa a tua serva, Senhor, usa a tua filha, Pai, como instrumento para a glória do teu nome, Senhor. E que nós saiamos daqui, ó Pai, frutificados, edificados pela tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nós escondemos ela atrás da tua cabeça. E que o Senhor venha falar conosco. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Boa noite, igreja. Graças a Deus. Vou compartilhar com os irmãos aqui o texto que está em Romanos. Capítulo 13, verso 11. Romanos 13, 11. A palavra do Senhor diz assim: isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Irmãos, a pastora mandou para mim o tema do culto hoje, que seria o culto do despertar. E esse texto aqui, nós vemos claramente Paulo falando sobre essa questão do povo estar vigilante, do povo estar disperso, do povo ficar atento às coisas que estão acontecendo. Nós vivemos uma época em que o povo se perdeu de uma certa forma, né? Hoje a gente vive um evangelho onde se preocupa muito em pegar questões de assistência pessoal, questões emocionais, e a questão da volta de Jesus ela está um pouco esquecida, não se fala mais sobre isso. A gente vive como se esta vida aqui não fosse acabar. A gente caminha como se o mundo um dia não fosse acabar. De alguma forma, a questão da volta de Jesus desapareceu do nosso meio, porque o foco hoje é outro. Esses dias eu escutei um pastor falando, me chamou muita atenção, porque a gente quer ver Jesus, mas ninguém quer morrer, né? Isso é fato. E aí o pastor começou o culto falando sobre isso, me chamou muita atenção. Cante esse louvor como se fosse o seu último louvor. E nós não pensamos nisso, a gente canta esse louvor pensando que domingo que vem a gente está aqui para cantar de novo. Mas nós não temos controle sobre isso. E nós estamos nesta vida porque nós não estamos atentos, nós não estamos despertos das coisas espirituais à nossa volta. Esse pastor, ele está muito doente, ele está com metástase, e numa das conversas que ele teve com a gente, ele falou isso, que se o Senhor você acordasse, o Senhor dissesse para ele, olha, eu vou te levar hoje, ele ia perguntar, dá tempo de assistir o culto? Ah, dá, então Senhor, eu vou lá assistir o culto, o Senhor me leva depois. Em menos de 24 horas ele poderia pensar em fazer tantas outras coisas, mas ele falou que enquanto ele tiver fôlego de vida, ele vai à igreja. Ele tem ido à igreja, ele não aguenta assistir os cultos, ele assiste metade do culto e volta para casa, mas ele não abre mão de estar na casa do Senhor, de fazer a vontade do Senhor. E nós, sem essas questões, nós abrimos mão. Nós estamos dispersos, nós estamos preocupados com as coisas dessa vida. A gente está aqui agora preocupado com o amanhã, com as coisas que nos aguardam amanhã. O amanhã é do Senhor. A gente precisa aproveitar esse momento que a gente está dentro da igreja e usufruir daquilo que o Senhor tem nos dado. A mesa, ela está cheia, a mesa está farta, a mesa do Senhor é farta, para que nós possamos nos alimentar. Mas nós estamos aqui com o corpo e a nossa mente, os nossos pensamentos estão fora daqui. Então, esta palavra é uma palavra de vigilância. Nós sabemos que horas são, qual é o momento que nós estamos vivendo.
gente, é guerra em cima de guerra, é problema em cima de problema. O mundo vai de mal a pior. Se quando Paulo escreveu isso, as coisas já estavam ruins e os crentes já achavam que estava próximo, que tirar agora, 2000 anos depois, está muito mais próximo. Existe um tempo para despertar e esse tempo é agora. Eu já falei com os irmãos aqui sobre avivamento, o tema não é esse. Mas uma das coisas que eu falei sobre o avivamento começa em mim e de mim ele vai para a igreja. E o despertar é a mesma coisa. A gente quer uma igreja desperta, a gente quer uma igreja atenta, mas nós precisamos começar. Isso tem que começar em mim. Eu preciso estar atenta, estar disposta a ouvir aquilo que Deus tem para falar. Às vezes nós estamos aqui, assistimos um culto, ouvimos um louvor, oração, uma série de coisas, e você sai daqui e acha que Deus não falou com você. Porque a nossa mente, o nosso coração não está voltado para as coisas do Pai. Porque a vida tem nos levado a isso. Mas nós precisamos todos os dias acordar e entender que aqui não é o nosso descanso. O nosso descanso é na eternidade. A nossa vida, na verdade, ela é na eternidade. Porque a nossa vida aqui dura quanto tempo? 100 anos. Agora a média está aumentando, né? Mas na eternidade não dura 100 anos. Na eternidade é uma eternidade. Então isso precisa ser o nosso foco de vida, a nossa prioridade de vida, viver para Jesus. Por que nós precisamos despertar? Porque nós conhecemos o tempo. Nós não estamos enganados. Nós podemos estar dormindo. Nós podemos estar distraídos. Mas nós não estamos enganados. Nós sabemos a verdade. Nós sabemos que esse tempo, ele vai passar. Ele está passando. E o que vai ter para nós é o encontro com Jesus. Esse relógio espiritual está sendo acelerado. Ai daqueles dias se não fossem abreviados, porque muitos se perderiam. A volta de Jesus está muito mais perto do que nós pensamos. Nós precisamos despertar porque o sono espiritual ele rouba a nossa vigilância. Irmãos, não é só com vocês, comigo também, com todos nós. Nós falamos muito que não temos tempo. Quem fala que não tem tempo? Eu falo isso o tempo todo, que eu não tenho tempo. O nosso dia é corrido. Quando a gente vê o dia acabou. Se nós não começarmos a colocar metas e prioridades de nessas 24 horas ter um tempo com Deus, nós nunca vamos ter. Porque sempre vão ter outras coisas que vão entrar à nossa frente. Inclusive o sono físico, inclusive o cansaço físico. Porque ele começa no físico, mas ele vai atingir o nosso espiritual. Porque a partir do momento que você está cansada ou cansado, e você deixa de ler, e você deixa de orar, e você deixa de jejuar, isso vai atacar a sua vida espiritual. E aí você vai ter um cansaço espiritual. E aí você tem cansaço físico, cansaço espiritual, sono físico, sono espiritual, daqui a pouco você não vai nas igrejas. E aí você vai dizer, o Senhor entende. O Senhor entende. Mas tudo aquilo que nós fazemos tem consequências. E se nós não alimentamos o nosso espírito, a nossa carne fica mais forte. E ela começa a militar contra nós. Então nós precisamos despertar. Porque esse sono, ele tira a nossa vigilância. Quando nós estamos dormindo, nós relaxamos na fé. Nós esfriamos na oração. Nós nos acostumamos com o pecado. Irmãos, eu tive na exposição ontem, mas eu fui muito rápido. A gente foi lá e rapidinho voltou. Mas na quinta-feira, foi a exposição onde tinha um show gospel. Eu vi cada coisa lá e eu fiquei extremamente assustada. E eu não vi só essas pessoas passando, não. Eu vi essas pessoas cantando. Um tipo de vestimenta que não comunica o reino. Um tipo de postura que não comunica o reino. Um tipo de bebida que não comunica o reino. E sabe por quê? Porque está dormindo. Porque começou a se acostumar com o pecado. Começou a naturalizar o pecado e dizer, eu vivo pela graça, eu sou livre. Mas nós temos princípios da palavra de Deus que nós não podemos abrir mão. E quando nós abrimos mão disso, nós relaxamos na fé. Nós dormimos na fé e nos acostumamos com o pecado. Eu não estou aqui para apontar o dedo para ninguém, mas eu não posso ser conivente com o pecado. Eu posso lamentar, orar por essas pessoas, pedir ao Senhor que as liberte, mas eu estou falando de pessoas que são declaradas cristãs e estão se acostumando com o pecado. Nós não podemos
E o sono nos faz acostumar com o pecado. As prioridades se invertem. Eu comentava com o pastor Márcio, meu marido, né? Meu marido. É que tem que se explicar. Eu comentava com ele sobre a questão do show. No show de quinta-feira, tinha um grupo bom de pessoas, mas a gente supõe que eram cristãos. Dificilmente quem não é cristão não vai assistir um show gospel. Dificilmente. Ontem nós saímos de lá por volta de 9h30, 10 horas. O show não tinha começado, então eu não fiquei para assistir. Mas já estava lotado. Eu duvido que lá só tivesse não cristão. O povo não se preocupa em colocar eventos para nós, porque nós não precisamos desses eventos. Nós cristãos vamos assistir os eventos do mundo. O próprio cristão traz um prejuízo para si próprio, porque com certeza tinha muita gente cristã lá que estava lá para assistir o outro show e para render lucros para ele. Se o povo se posiciona, se o povo desperta, ele fala: não, tem um momento que é um momento de louvor, eu vou estar lá. No outro não, eu até vou lá, como alguma coisa, vou lá assistir alguma coisa, mas eu não fico para esse show. Mas o povo está adormecido. Por isso que as coisas estão nesse pé. E por que Cristo nos chama para a luz? Porque nós precisamos despojar das obras das trevas. Precisamos parar de naturalizar essas coisas e achar que está tudo bem. Não está tudo bem. Nós precisamos organizar a nossa vida. Nós precisamos nos revestir das armas da luz. Precisamos nos revestir dos recursos espirituais que Deus tem nos dado. Nós precisamos nos revestir de Cristo. Despertar não é só acordar, mas é levantar, agir, tomar uma decisão. Nós vivemos de decisão, nós não podemos viver de emoção. Porque a nossa carne, a nossa emoção, a tua carne nunca vai dizer para você orar. A sua carne nunca vai dizer para você jejuar, porque jejuar não é bom. Fisicamente, não é bom. Ele faz bem para o nosso corpo, mas nós não queremos ficar sem alimento. Mas isso faz bem para o nosso espírito. Quando nós decidimos, quando nós vamos tomar decisões ligadas ao reino, as coisas começam a fluir, tudo à nossa volta muda. E eu queria comentar com os irmãos da parábola das 10 virgens. É uma parábola muito conhecida, ela está no livro de Mateus, capítulo 25. Eu vou ler só o verso 13, porque é uma parábola muito conhecida. O verso 13 ele diz o seguinte: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Essa parábola, irmãos, é uma parábola que ela não é fácil de pregar não, porque ela tem 3 grandes interpretações. Uma interpretação diz que essas virgens é a igreja, outra interpretação diz que essas virgens são os 5 ministérios, e tem uma terceira interpretação ainda que diz que é Israel. Eu ainda acho que a do meio tem mais a ver, porque Deus não teria um monte de noiva. Mas as 3 interpretações são válidas. O importante não é a questão teológica da interpretação, mas é a gente usar o texto e a gente mudar de postura por causa daquilo que está escrito no texto. E esse texto, ele começa dizendo: o reino de Deus é semelhante a... Jesus fala isso várias vezes. Ele fala isso no homem que semeia o campo, no grão de mostarda, no pouco de fermento, no tesouro escondido, na pérola de grande valor, na rede cheia de peixes. Mas tem outras 3 que ele fala com o mesmo enfoque das virgens, das 10 virgens, que é: um rei faz as contas com seus servos, o dono da casa que contrata trabalhadores para a sua vinha, e com o rei que celebra as bodas de seu filho. Todos esses, mais essa parábola das 10 virgens, elas mostram uma situação de espera de alguém que eles não sabiam quando viria. E se você não sabe quando vem, você precisa ficar atento. Você precisa estar esperto. Porque senão aquilo ali vai acontecer e você não vai perceber. E o caso delas foi exatamente isso. Então essa interpretação que eu estou comentando com os irmãos fala desses ministérios. Nós temos 5 ministérios na Bíblia. E aí nós temos 5 ministérios. Um lado do ministério que está atento, que está preservando aquilo que é de Deus, e um outro lado que não está. Porque entendam uma coisa: a igreja sempre vai ser igreja. A igreja fiel, a noiva de Cristo, ela continua sendo noiva de Cristo, independente de
faço parte da igreja. Eu não sou igreja, eu sou templo. Eu não sou igreja. Igreja é um conjunto de pessoas. Todos nós aqui estamos formando a igreja de Cristo. Se algum de nós decidir não estar aqui, a igreja não deixa de existir por causa disso. Nós precisamos da igreja. Nós precisamos participar do reino. A igreja não precisa de nós. Irmãos, eu e o pastor tomamos conta de igreja uma vida inteira. Sempre que a gente saía de uma igreja, qual era a nossa preocupação? Gente, como é que vai ficar a igreja? Porque nós trocamos, porque eles não davam a gente tomar conta de outra igreja. Alguém ia para aquele lugar e a igreja continuou. A igreja nunca deixou de existir, porque nós somos movimentados para outra igreja, porque Deus levanta outras pessoas. Então nós precisamos da igreja. E o que a gente vê nessa parábola aqui, a realidade que nós vemos aqui, é de um grupo de pessoas que não tem reserva de óleo. E nós precisamos ter reserva do Espírito. Esse óleo aqui, ele está simbolizando o Espírito. Se nós não estamos cheios do Espírito, nós não transbordamos esse Espírito. Quando nós cantamos aqui do poço de Jacó, a mulher samaritana, Jesus fala de algo para ela que flui. Ela não tinha que ficar enchendo, não, aquilo já fluía dela. Tanto fluía que quando ela chega na cidade, o povo vem atrás dela, porque aquilo virou uma água viva dentro dela. A gente está cheio do Espírito, é da mesma forma, isso tem que fluir de nós, mas nós precisamos buscar. Então você tinha 5 pessoas ali, 5 virgens, todas elas tinham candeia, todas elas foram convidadas, todas elas iam para a festa, e todas elas tinham as mesmas características físicas. Elas eram muito parecidas, provavelmente da mesma idade, porque de acordo com a cultura judaica, essas virgens eram as amigas da noiva. Elas ficavam ali na casa da noiva. Quando o noivo vinha buscar a noiva para as bodas, elas iam iluminando o caminho do noivo e da noiva. Nós fazemos esse trabalho dentro da igreja, que é a noiva de Cristo. Nós estamos aqui para ser sal para o mundo, para ser luz para o mundo. Essa é a nossa função. Mas se a gente não tem reserva, se a gente não está desperto, se a gente está dormindo, a gente não vai cumprir essa função. E todas dormiram. Isso é algo que me preocupa, porque de alguma forma nós podemos dormir. Em algum momento nós podemos nos sentir tão cansados que nós dormimos. Mas na hora que há o grito, todas despertam. A gente vem com uma história em que acontece a mesma coisa com todas, mas a diferença vem na hora da reserva, daquela que buscou, daquela que pagou um preço, porque esse óleo tinha um preço. O que as 5 prudentes dizem para as outras? Vão lá comprar. Dinheiro elas tinham, mas elas não compraram. Elas não pagaram o preço. E por isso elas não tinham óleo de reserva. E aí na hora que o noivo chega, elas não têm como participar da festa. Porque a palavra das prudentes é o seguinte: se eu der o óleo para vocês, não vai ter óleo para ninguém. Então é melhor 5 iluminando do que 10 sem fazer nada. E quando elas vão para comprar esse azeite, elas não encontram mais. E as 5 que tinham reserva, elas entram e elas participam das bodas. Isso é algo para nós pensarmos sobre a nossa vida. Nós temos feito reserva desse Espírito. O que nós estamos, como nós reagimos às situações do dia a dia? Aquilo que nós reagimos é aquilo que está dentro de nós. Quando um copo de água cai no chão, o que cai desse copo é o que está dentro dele. Então, o que tem saído de nós? Nas situações do dia a dia, o como nós temos reagido nos lugares onde nós estamos. O Espírito Santo, nós temos que estar tão cheios do Espírito, que esse Espírito flui, que esse Espírito, ele é derramado. Todas dormiram. O grito da meia-noite está aí, irmãos. A qualquer momento Jesus vai voltar. Eu não vou entrar em questões escatológicas aqui, mas a gente sabe que Jesus volta, que aí é outra conversa. Jesus vai voltar. E nós precisamos estar preparados para isso. Nós não podemos esquecer que Jesus vai voltar e nós esquecemos. Levando a vida no dia a dia. Nós precisamos despertar, estar atentos a isso, estar fazendo um preparativo. Hoje lá no batismo, que infelizmente eu não fui, houve um preparativo para esse momento.
Vocês não chegaram do nada na casa dos pastores, pastor, venha fazer um batismo aqui. Não, houve um preparativo. No dia aqui da ordenação aqui, houve um período de oração para aquele momento. Então nós também precisamos nos preparar para esse momento, nos preparar para as bodas do Cordeiro. A gente não pode deixar isso passar e esquecer o quanto esse momento é importante. As prudentes, elas estavam preparadas, mas as outras estavam despreparadas. Elas estavam dormindo. E a gente vê... Nossa, eu estou igual o Márcio com a gente vê na palavra de Deus outras situações de sono e que trouxeram um prejuízo muito grande para essas pessoas. Os irmãos lembram de Sansão? Juízes 16? Pois é. Sansão dormiu no colo errado. Ele não era nem para estar dormindo e ainda dormiu no colo errado. E quando ele faz isso e se corta os cabelos dele, ele entrega o tesouro para alguém que era inimigo dele, porque Dalila era do povo inimigo. E ele dorme no colo de uma mulher do povo inimigo. E aí Sansão diz o seguinte: ele não tinha se dado conta que o espírito tinha se retirado dele, porque ele dormiu no colo errado. Então nós temos que estar despertos, atentos. A gente não pode dormir. A gente não pode deixar as coisas acontecerem. Lá na frente eu tomo uma atitude. Não, a gente toma uma atitude agora. Porque ele sofre uma penalidade e ele deixa de viver uma vida plena com Deus por causa de alguns momentos onde ele não cumpriu os princípios de Deus. Onde ele achou que com o que ele tinha ele podia fazer o que estava na cabeça dele, não podia. Porque nós temos princípios que precisam ser cumpridos. Sansão era um nazireu. Ele tinha princípios que precisavam ser cumpridos. Conforme ele quebra os princípios, o princípio quebra ele lá na frente. E ele dorme no colo de uma inimiga. E ele sofre um prejuízo por causa disso. Uma outra pessoa que dormiu, Jonas. Deus manda Jonas para um lugar. Jonas diz que não vai para lá. Ele vai para o barco, ele muda de rota. E o que ele faz? Está tendo uma tempestade. O barco está para virar e Jonas está dormindo. Mas ele não estava descansando em Deus. Ele estava relaxado. Tipo, isso não é comigo, isso não é problema meu. E é problema nosso, irmãos. É problema nosso. Nós precisamos falar de Jesus, nós precisamos estar dentro. O mundo está desse jeito, é uma tempestade que tem que falar. E nós não podemos fingir que isso não está acontecendo, nós temos que tomar alguma decisão. Nem sempre falar vai resolver o problema, mas orar vai, jejuar vai, estar diante de Deus, se dedicar ao reino vai. Isso que nós estamos fazendo aqui, nós já tivemos aqui nesse espaço físico como igreja, e eu escutava, pastor, testemunho de pessoas que ouviam o que a gente fazia aqui. E nós estamos aqui louvando a Deus, glorificando a Deus, a gente não se dá conta de quantas pessoas estão passando aqui, estão ouvindo louvor, estão ouvindo uma oração, estão vendo a nossa postura aqui dentro, e de alguma forma isso está ministrando neles, porque se nós estamos fazendo para o reino, o Espírito Santo está ministrando, o Espírito Santo está operando. Isso é estar desperto. Mas nós estamos preocupados porque o pessoal não vem, eu não sei quem que eu estou orando não vem. Tudo tem o tempo de Deus, agora eu não posso deixar de fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. E o que Deus te chamou para fazer? Você está dormindo? Você está tomando a atitude de cumprir aquilo que Ele te chamou? Ou está fazendo como Jonas? Não vou fazer não, deixa que o outro faz. E aí vocês conhecem o resto da história de Jonas. Ele precisa passar também por uma série de questões para ele entender que cumprir a vontade de Deus sempre é a melhor atitude. Uma outra situação de dormir, os discípulos. No momento mais difícil da caminhada do ministério de Jesus, os discípulos dormiram. Jesus diz para eles: nenhuma hora pudeste velar comigo. Jesus lá suando sangue. E os discípulos dormiram. Eles dormiram porque estavam cansados. Jesus também estava cansado. Mas ali não era a hora de dormir, ali era a hora de perseverar. Talvez a história desses discípulos, se eles não estivessem dormindo, fosse outra. Não seria a história de discípulos que fugiram, que correram de medo na hora que Jesus foi preso, mas seria a história de discípulos que foram até a cruz com ele, como João foi. Mas não, eles dormiram.
E nós, às vezes, fazemos a mesma coisa. Ah, por quê? Porque eu estou cansado, então eu não vou à igreja hoje. Ah, tem uma convocação, eu não vou, não, estou cansado. O Senhor entende, os pastores entendem. E você está perdendo a oportunidade de ficar cheio do Espírito, de se fortalecer espiritualmente para aquilo que vem. Porque, irmãos, nós não sabemos o que nos espera amanhã. Nós temos uma vaga noção do que nos espera, mas nós não sabemos. Mas se nós iniciarmos o dia de amanhã cheios daquilo que nós recebemos hoje, nós vamos iniciar esse dia melhor, nós vamos iniciar mais fortes. E o outro que eu quero falar é o Eutico. Vocês conhecem a história do Eutico? O Eutico é um jovem. Paulo foi pregar lá e Paulo se estendeu na pregação, tipo eu agora estou me estendendo na pregação. O Eutico dormiu e caiu da janela. Morto. Dormiu. Com certeza ele deu encostado. O corpo já ajudou. Dali ele tombou. Caiu. Aí Paulo tem que parar a pregação dele. Tem que ir lá embaixo, ressuscitar o menino, trazer o menino de volta. A Bíblia não diz se ele sentou de novo na janela, né? Acho que não sentou, não. Agora você vê que situação. O menino dormiu numa pregação. Ninguém aqui dorme em pregação, não, né? Eu nunca dormi, mas eu não durmo fácil assim, não. Eu nunca dormi em pregação. Eu já cansei de ver gente dormir em pregação, abrindo boca em pregação. Gente, esse momento é para a igreja, esse momento é para nós. Nós somos privilegiados quando tem alguém ministrando sobre nós. Nós só estamos sentados recebendo. Nossa, mas a pregação é chata. Alguma coisa você retém. Porque aquela pessoa está ali falando da parte de Deus. Aquela pessoa não está ali falando coisa da cabeça dela. Mesmo que ela esteja falando algo do coração dela, vai ter algo que Deus vai direcionar. Que Deus vai usar a boca como uma profecia para nós. E ele abriu mão disso. Eu acho que ele aprendeu a lição. Que a gente também aprenda a lição. Que a gente não perca essas oportunidades de ouvir a voz do Senhor. Eu comentava sexta-feira numa igreja que eu preguei sobre a questão das vozes. A nossa vida é tão tumultuada, a gente tem tantos compromissos, tantos afazeres, que nós não temos tempo de ouvir a voz do Senhor. Nós ouvimos tantas vozes perturbando a nossa mente, que nós silenciamos a voz de Deus. Ou a gente aprende a silenciar esse monte de voz. Se nós não fizermos isso, nós não vamos conseguir ouvir aquilo que Deus tem falado para nós. E a igreja é o primeiro lugar para a gente aprender isso. Aprender a largar dessa porta aqui os problemas. Na hora que pisar aqui, falar: Senhor, ó, meus problemas vão ficar lá fora. Eu vou entrar aqui para te adorar. Eu vou entrar aqui para te servir. Eu vou entrar aqui para fazer parte do reino. Eu vou entrar aqui acordado. Vou despertar. Não vou ficar dormindo aqui, não. Na hora que você sair, teu problema pode estar te esperando lá fora, mas você não sai do jeito que você entrou. Você sai mais forte. Você sai com os anjos do Senhor te acompanhando. Você sai cheio do Espírito Santo. Mas não, a gente entra, traz o problema com a gente, traz a preocupação, traz o horário que amanhã tem que acordar tantas horas. Não vai receber, não vai ministrar, não vai ser cheio. Então que nós possamos aprender com isso e tomar uma atitude. E como que a gente desperta hoje? Eu já falei isso, mas eu vou repetir para os irmãos gravarem. A gente desperta voltando à oração. Nós somos de uma época que tinha relógio de oração na igreja. Era 1 hora de oração. Hoje em dia, se você fizer um relógio de 30 minutos, é difícil, muito difícil. Porque o povo não consegue orar 30 minutos. E a gente, quanto menos você ora, você vai perdendo o ritmo de oração. Porque a oração ela só aumenta quando você tem rotina de oração. Bíblia, você só lê quando você tem rotina de Bíblia, senão você não lê. Hoje o povo não ora mais. Você vai fazer uma convocação de oração, quantas pessoas vai? Mas faz um culto de milagre. Eita glória! Faz um culto, manda trazer a foto aqui, você vê se vai encher aqui. Vai encher rapidinho, enche. Mas culto de oração não enche. Mas é no culto de oração que a gente vai despertar. É no culto de oração que Deus vai falar e nós vamos entender o que Deus tem para nós. Despertar é vigiar, é estar atento, é todos os dias ter em mente: ó, Jesus vai voltar. Você acorda e pensa: Jesus vai voltar.
O que eu estou fazendo para estar preparado para este momento? O que eu estou fazendo? Eu estou enchendo a minha candeia de óleo? Eu tenho óleo de reserva? É estar atento ao que está acontecendo. Despertar é viver em santidade. Quando eu falei de avivamento, eu falei isso com os irmãos. Não existe avivamento sem arrependimento e santidade. Nós não vamos despertar se a santidade não for o foco da nossa vida. Ah, mas eu sou um crente bom. Você pode até ser um crente bom. Mas se você não tem uma vida de santidade, você não pode ter relacionamento com alguém que é santo. Nós cantamos aqui que é santo. Então nós temos que buscar essa santidade todos os dias. Nós somos pecadores lutando, nós somos salvos lutando, santos lutando contra o pecado. Nós temos que viver esta vida de pessoas que foram separadas, de pessoas santificadas, lutando todos os dias contra o pecado. Inclusive aquele de estimação, né? Não pode ter. Despertar é discernir o tempo. Nós precisamos discernir esse tempo. Qual é o tempo agora? É o tempo final. Nós estamos prestes a chegar à meia-noite. E a meia-noite é uma virada. Meia-noite é a mesma coisa que 0 hora. 24 horas de um dia e 0 hora do outro. Então é uma virada. Nós estamos neste momento. A qualquer momento nós vamos ter essa virada. De um novo tempo. De um novo reino. Aonde Jesus vem buscar a igreja, nós vamos viver uma eternidade com Cristo. Então nós temos que estar atentos a isso. Queridos, quando o noivo chegou, as prudentes entraram e a porta foi fechada. Essa é a maior tragédia da vida cristã. A gente precisa achar um equilíbrio entre... Eu vivi muitos anos num ambiente religioso onde eu não tinha certeza da minha salvação, porque tudo você perdia a salvação. Chegava a ser uma piada. Jesus escreveu seu nome no livro da vida. Aí você fez alguma coisa que a igreja não gostou, aí seu nome era riscado no livro da vida. Aí você vinha, fazia a coisa certa de novo, escrevia o nome no livro da vida. Não é isso. Jesus não fica escrevendo e cascando o nome no livro da vida, não, porque ele sabe quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Mas a gente precisa ter certeza da nossa salvação, mas enquanto isso nós temos um caminho a percorrer. Então nós temos lutas, nós temos desafios, nós temos que pagar o preço por aquilo que nós vivemos. Não é pagar um preço pela salvação, mas é pagar um preço pela vida cristã. Porque se hoje nós estamos aqui com essas portas abertas, se hoje nós temos Bíblia, se hoje nós temos louvor, irmãos antes de nós pagaram um preço por isso. E nós não sabemos, irmãos, por quanto tempo nós podemos ter as portas abertas, do jeito que as coisas estão por aí. Então a gente tem que usufruir, tem que aproveitar, não pode deixar passar esse momento, glorificar a Deus, que nós temos um lugar para congregar, um lugar onde uns oram pelos outros, um cuida do outro. Nós temos que aproveitar isso, porque esse tempo vai chegar. Tem um texto também que diz: desperta, ó tu que dormes. Então hoje é o dia de despertar. É tempo de reacender a chama, reordenar prioridades, deixar pecados, restaurar o secreto, buscar azeite extra, voltar ao primeiro amor. Outro dia eu comentava lá na aula, né, sobre o primeiro amor. A gente acha que voltar ao primeiro amor é você sentir aquilo que você sentiu quando Jesus te chamou. Você não precisa sentir isso novamente. Sentir ótimo, que eu lembro quando Jesus me chamou. É uma experiência única. Mas a gente precisa viver o primeiro amor todos os dias. É você acordar e saber que Ele te amou primeiro. E viver esse primeiro amor. Se nós não estivermos ligados a esse primeiro amor, a gente vai dormir. A gente vai relaxar, não vai descansar em Cristo, não. A gente vai ter situações como desses personagens que eu falei com vocês. Então, irmãos, hoje é o dia, nós estamos num momento de despertar. Coloque a sua vida diante de Deus. Coloque diante de Deus as suas questões, aquilo que você precisa colocar em ordem, para que você desperte, para que você cumpra a vontade de Deus e para que estejamos preparados para este grande momento que vai ser a volta de Jesus. Amém, queridos? O Senhor abençoe vocês.